vocês todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui de volta nessa nossa disciplina de tópicos avançados em fisiologia. Depois do evento de hoje, um evento, por sinal, muito especial, nós teremos um encerramento também muito especial para a nossa aluna, a doutora Melina. Isso vai ser no dia 21 do 10. E a Melina vai nos falar aqui de canais de cátions ativados por hiperpolarização, alvo da modulação do crédito, da excitabilidade de neurônios magnocelulares do núcleo supraórtico. Entendeu, Marcelo? Claro, eu sou dotado de um. Gente, e antes então de terminar, queria primeiro gigantemente agradecer aos nossos três convidados de hoje, ao Mário Sérgio Cortella, professor da PUC de São Paulo, que já faço um melhor detalhamento do que o professor Cortella. Nós fizemos o primeiro contato com ele uns meses atrás e diante da nossa conversa a gente achou que o assunto poderia derivar em algumas abordagens, não necessariamente coincidentes, eventualmente conflitantes, mas eu acho que parte da pluralidade necessária ou consequente, talvez, do nosso cérebro, né, mamífero altamente desenvolvido, etc. Nós vamos discutir um pouco disso. O professor Edson Amaro Júnior, da USP de São Paulo, que como neuroradiologista, professor como filósofo, dos pontos de vista, e aí a gente vai ver um pouco das convergências, agradeço também pela presença, e o Paulo Vitor Miguel, da Unicamp, neuroengenheiro, que vai nos falar então dessa parte mais tecnológica, mas certamente uma série de implicações para conceitos que, de alguma maneira, meio que para atrair o público, talvez nos motivar, eu chamei dessa mesa de reflexões contemporâneas sobre mente e cérebro. Quer dizer, é a autorreflexão, eu acho que o filósofo sempre fez, fará, espero, a percepção de que é mensurável esse tipo de atividade, um conceito que séculos atrás talvez era meio complicado, o quanto ele é etéreo, a questão do mente e cérebro. Eu lembro do livro Astonishing Hypothesis, de Crick, um dos pais da dupla hélice de DNA, e nos seus últimos anos ele dedicou a estudo de cognição, consciência. Isso partindo de violência molecular, pelo menos para o dia de hoje, parece meio que perdeu pouco, né? Alguns colegas falam para mim, não, eu sou muito focalizado, portanto, devaneios sobre consciência, isso não é comigo. Ele está fazendo uso da consciência quando faz esse comentário. Isso, acho que é parte do interesse. E o Paulo Vitor, então, faz uma introdução em termos de reinterpretação, reengenharia do que o nosso pensamento talvez produz em termos de algumas atividades mentais, em termos de atividade mensurável, elétrica, e como isso pode gerar interfaces interessantes de cérebro-máquina. O professor Cortella, então, professor de filosofia e história, eu acho que a sua participação em atividades de divulgação, eu diria, ao mesmo tempo de reflexões sobre esses temas é tremendamente importante. Eu conheci o trabalho do Edson, inclusive depois nós temos discutido aqui na fisiologia, em alguns momentos, eventos como meditação, yoga, função cerebral, até onde isso é realmente real, é fosfórico. E do outro lado, acho que está todo mundo acompanhando vários tipos de desenvolvimentos tecnológicos que, de alguma maneira, tentam mostrar como a aplicação do conhecimento da nossa função ou disfunção cerebral permite, né, que haja resgate de pessoas que seriam, no momento, tidas como aleijadas ou alijadas, se quiserem, socialmente. Eu vou passar sobre os slides, inicialmente, muito rapidamente, para talvez motivar um pouco essa história toda, e na sequência vamos ter a palestra primeiro do Paulo Vitor, 30 minutos, depois do Edson Amaro, 30 minutos. Um pequeno intervalo, só para dar uma respirada, 10, 15 minutos. O professor Mário Sérgio Cortella encerraria, e na sequência nós teríamos 5 minutos de cada um dos palestrantes falando das duas outras palestras, muito rapidamente. E assim que a gente terminar essa rodada, a gente abre para uma discussão, espero com participação da plateia. A gente espera que haja perguntas muito enxutas, respostas enxutas, para fazer um aproveitamento bem interessante do assunto. Eu acho que eu poderia ter som muito alto para vocês entenderem como é essa história, mas olhem, com todas as críticas possíveis, esse pequeno vídeo, mas acho que ele ilustra um pouco da nossa percepção de quem somos na biosfera, um pouco a visão de biólogo, crítico, filogenético, que é o caso da minha formação, mas dentro de um contexto que eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente vai discutir na sequência.
né? O som é do computador. Liga o microfone, põe no onde sai o microfone. Acho que a mensagem muito clara, eu só queria usar o microfone melhor aqui, justamente por conta dessa nossa autorreflexão, nossa capacidade de pensar, eu acho que a gente consegue traduzir o que está em torno de nós, o universo, a biosfera, etc., de várias maneiras, e a nossa interpretação individual disso da nossa consciência. Agora, não há que perder de vista, isso claro nessas imagens, que nós derivamos, se a gente entende a filogenia como uma etapa prévia ou um contexto, um background da nossa existência, que é uma série de significados para situações como, enfim, a nossa família primata, eventualmente hierarquias sociais muito particulares. É diferente de ter uma família com pai, mãe e um filho, ou ter 200 mil ovos. Alguns sobrevivem, essa é uma estratégia reproduztiva diferente. Do outro lado, muito do que nós conhecemos do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa memória, deriva, por exemplo, de trabalhos feitos com organismos razoavelmente menos complexos, se vocês quiserem, mas dentro daquele contexto da biosfera, menos complexos. Por quê? Quer dizer, da onde vem a nossa singularidade para não sermos mais complexos. A gente não resolveria questões que no nicho da Aplysia, a Aplysia resolve e nós não resolveríamos. Então, nesse caso, seria mais complexo do que a gente. Se a gente quiser entender, obviamente, o nosso cérebro humano, Alzheimer e algum tipo de patologia cerebral, certamente o cérebro humano é o alvo. Mas se a questão é entender mecanismos moleculares de memória, a Aplysia é um excelente organismo moderno. E certamente 500 mil dúvidas saem desse nosso desconhecimento como esse sistema funciona. Nessa árvore filogenética, se assim entendida, haveria primos mais próximos, mais distantes, mas vemos aqui, embora antropológica e antropocentricamente criarmos um conceito de cultura, há culturas tremendamente complexas que vêm de ancestrais tremendamente distantes. Então a cultura não é necessariamente um evento antropológico ou não seria apenas humano. Mas é uma definição certamente da nossa percepção de que somos únicos, que somos singulares. Em que somos singulares? De que maneira isso seria diferenciado em algum momento? Certamente somos singulares porque fazemos arte, ciência, etc. Mas Da Vinci, por exemplo, mostrou que os ventrículos são diferentes do que se dizia anos atrás nos tratados tipo Galeno e outros da literatura médica, porque ele fez um experimento de preencher os ventrículos com cera derretida em cadáveres. Enquanto isso não era feito, se imaginavam os ventrículos. Curiosamente, Da Vinci continuou dizendo que, embora o formato fosse esse, demonstradamente com ciência, os espíritos vitais continuavam explicando as funções desse cérebro. Vesalius, não muito longe, de alguma maneira contemporâneo de Da Vinci, mostrou isso nos seus tratados de anatomia e sempre associado, por exemplo, ao ateliê de Tiziano e outros. Hoje não fazemos ressecções desse tipo para entender a anatomia, fazemos elas virtualmente. E através delas guiamos cirurgias e outro tipo de manipulações cerebrais. Algumas delas, reconstruções tridimensionais, tendo apenas o crânio, permitem que falemos da função, por exemplo, do frontal,
é o que Harold Damasio fez ao usar esse crânio e dele derivar o cérebro ali contido. Se faz extensivamente, é o chamado endocast, quando se projeta o cérebro que estaria contido em fósseis 30 mil anos atrás. E se especula qual seria a mente contida nesse cérebro de 30 mil anos atrás que fez a arte das cavernas. É uma especulação de longa distância, mas certamente temos a habilidade para sequer pensar tão distantemente nesse possível tipo de cérebro. E pensamos isso usando o nosso próprio cérebro. Ou seja, nós somos o próprio limite, nós somos o próprio fator crítico. Porque a nossa história anterior é que determina ou como essa nossa interpretação é pequena, ampla, universal ou não. E isso pode ser conjugadamente expresso quando se estuda a ciência, eventualmente arte. Uma visão recente de Candeau e Marx se fala, por exemplo, de reducionismo em ciência e arte. Assim como Matisse, por exemplo, expressa com 2 pequenos pedaços de papel o escargot, aplica talvez a nossa percepção sintética de memória, a luz dos trabalhos de Candeau, e isso deu o prêmio Nobel a ele. Do outro lado, a consciência é um evento apenas de sistemas complexos, multicelulares, ou a consciência pode se reduzir a um evento celular, como o Lima discute aqui nesse texto. Essa parte, eu acho, do paradoxo, e ao mesmo tempo, do momento que estamos vivendo. Será que podemos, com quantos mais eletrodos, discutir mente complexa, pensamento complexo, simplesmente com registros eletrofisiológicos, eventualmente de ressonância funcional? Nos anos 50, Vermont Castle colocava milhares de microeletrodos no encéfalo de animais, e ele chegou basicamente à conclusão que precisaria de 300 milhões de microeletrodos para simplesmente não saber como funcionava o cérebro animal. Ou seja, não é uma questão simplesmente de localizar funções de maneira linear. Talvez esse seja um outro problema. Podemos simular hoje nos computadores, temos técnicas tremendamente sofisticadas, mas nada disso explica finalmente como que a consciência funciona. Esse é um paradoxo do momento. Para então, nesse contexto, com todas as limitações dessa pequena apresentação inicial, mas tremendamente motivacional, nós organizamos essa mesa aqui com os colegas que eu já mencionei, e nesse sentido, então, vamos fazer essa sequência de apresentações. O professor Paulo Victor vai apresentar inicialmente Ecolic, inclusão e expansão da capacidade humana através da neuroengenharia. O professor Edson Amaro, na sequência, falará ver para crer, se neuroimagem é a resposta, qual é a questão, e depois do pequeno intervalo, o professor Mário Sérgio nos falará para não apequenar a vida, ciência e decência. Como eu já disse, então, o modus faciente vai ser 2 apresentações por pequeno intervalo, uma terceira apresentação, e depois um bate-bola aí com os colegas e com a plateia. Agradeço a todos pela presença, espero que vocês possam acompanhar e desfrutar, porque deve ser assim, quer dizer, esse evento que eu acho único e que deve ser repetido com mais frequência. Professor, posso. Deixa eu mudar a apresentação aqui, só um instantinho. Só fazendo uma pequena... Bom, antes de mais nada, agradeço muito, desculpa, a oportunidade. Já havia dizendo aqui, eu estava dizendo antes, que gosto muito desse campus, acho um campus maravilhoso, né? Um lugar muito gostoso de se pesquisar, um ambiente muito agradável. E a oportunidade de falarmos ainda mais com o tema e com a possibilidade de debater vários pontos de vista, me atrai bastante, né? Acho que é algo que provoca o pesquisador a olhar e pensar de outra forma, que eu acho que todos devemos ter essa mente aberta para entender e discutir outros pontos de vista. E eu queria começar falando que a vida, na verdade, deveria ser uma busca pelo equilíbrio entre as nossas necessidades e as nossas capacidades. E digo porque deveria ser, porque muitas vezes nós nos perdemos em identificar claramente as nossas necessidades e, eventualmente, dimensionar as capacidades que pretendemos desenvolver. E isso
qualquer uma dessas ações, ela demanda algo muito, um recurso nosso que não conhecemos quando temos e também sabemos que é finito, que é o tempo. E eu estou falando isso porque quando nós partimos para a busca do desenvolvimento de nossas capacidades, nós acabamos utilizando esse tempo muito em função da nossa inteligência, né? Como a gente consegue efetivamente utilizar esse tempo. E do ponto de vista das nossas necessidades, esse tempo pode ser melhor ou não utilizado em função do que o sentimento que a gente coloca em tudo isso. Essa busca do equilíbrio no ambiente atual, desde a história do homem, como muito bem mostrou o professor Norberto, ele é essencialmente material, né? Ou seja, desde o homem das cavernas até hoje, nós tratamos todo da mesma forma. Nós movimentamos e informamos as coisas para o nosso computador com as nossas mãos, batendo nas teclas, da mesma forma que o homem da caverna fazia com seus instrumentos, até com as próprias mãos. E essa questão tem excluído o homem do ambiente atual, que ele mesmo está mudando. Digo isso porque estamos migrando do ambiente de matéria para o ambiente de energia. E isso está sendo feito muito em função das nossas ações, das nossas pesquisas. E isso é só um caminho para onde eu quero chegar, que é a busca pela inclusão do homem. E passa necessariamente pela neuroengenharia, que é uma área em que, como nós vamos ver, na minha opinião, né, passa necessariamente pela neuroengenharia, porque é uma forma de nós nos integrarmos, voltarmos a participar do mundo que nós modificamos. Quando a gente trabalhava com pedra, ou com martelo, ou com alicate, ou com a chave de fenda, é uma evolução, concorda, né? Dar uma pedra para um alicate, houve uma melhora substancial. Mas nós, quando partimos para alguma coisa onde o memorando, porque muitos talvez nem saibam mais o que é isso, mas o memorando era datilografado, batia lá as teclinhas, digitava um papel e passava isso para o outro setor. Eu ainda estava no mundo material, um pouco mais sofisticado, que já excluía muita gente, mas que permitia, pelo menos, que eu continuasse participando dele. A partir do momento que o memorando flui através de uma mensagem na internet, eu ainda digito, tá certo? Mas eu perco aquele contato com a matéria, tá certo? E isso tem excluído, então, o homem. O ecolig, o próprio nome diz, ecolig, é uma possibilidade do homem voltar a se conectar com o ambiente através dos seus sinais elétricos. E, então, é um protocolo semiótico, que nós vamos explicar rapidamente. Foi desenvolvido no laboratório de controle de sistemas inteligentes lá da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. E ele tem como objetivo principal melhorar a interação do homem com o mundo, e o mundo hoje é necessariamente eletrônico, infelizmente, pode ser do ponto de vista dos filósofos, sociólogos, existe muita eletrônica hoje. Você vê aqui nessa sala, né, a gente usa a eletrônica, a gente conseguiria fazer a palestra sem essa apresentação, mas ela se torna, às vezes, um pouco mais, não vou dizer rica, mas mais fácil de mostrar em função da eletrônica que eu tenho aqui, estou utilizando. E você capta essa informação porque você transfere essa informação visual através do seu nervo óptico num sinal elétrico. Então, essa informação, essa facilidade de interação com o mundo, e principalmente o mundo que nós estamos cada dia mais transformando em eletrônico, favorecendo principalmente a miniaturização, que tem excluído a todos nós, não só pessoas com algum problema físico. Nós chegamos a um ponto onde que o celular ficou tão pequenininho que nós aumentamos de volta. Hoje estamos com um iPad. Mas se forem observar, celulares vieram diminuindo, chegaram a um tamanho tal que a gente não conseguia mais usar. Então, regredimos um pouco. Vamos fazer um iPad desse tamanho. Sucesso, tá certo? Venderam pra caramba. Então, usabilidade, porque
efetivamente eu preciso de algo em que eu consiga. Imagine que você tem um desenho na sua cabeça, agora. Como você chama? Ana. Você tem aí então um desenho na sua cabeça. Se você quiser passar para o meu computador agora, nós vamos levar alguns dias para poder passar esse desenho e não vai ter fidelidade, né? Vai ser muito difícil fazê-lo. Agora, se eu tiver um desenho aqui na minha máquina, eu transfiro para a sua em fração de segundos. Então, nós perdemos essa questão de usabilidade também. Nós estamos cada vez mais excluídos e isso causa um problema terrível que o professor Mário provavelmente vai falar aí adiante. Sustentabilidade, produtos economicamente viáveis, né? Preciso fazer algo que seja muito barato, socialmente corretos, que inclua todo tipo de pessoa, as com problemas ou as sem problemas, mas que aquelas que efetivamente estão excluídas. Ecologicamente responsáveis, o lixo eletrônico que nós já temos na nossa casa hoje, se todos nós jogarmos fora, nós temos um dos maiores problemas do mundo hoje. Na verdade, eles estão dentro das nossas gavetas e estão piorando. Só rapidamente falando sobre a evolução das interfaces, que é um pouquinho do que eu falei até agora. Quem viveu aqui em 1975, jogou alguma coisa, né? Lembra disso daqui. E se você for olhar para o que a gente usa hoje, não mudou muito. Nós evoluímos em termos de qualidade das telas, dos recursos computacionais, mas continuamos interagindo com isso daqui, né? E isso é parte do problema que a gente discute. Aí o que acontece? Nós sempre tivemos a comunicação interna do nosso corpo através de sinais elétricos. Uma eletricidade um pouco diferente, um sinal eletroiônico, mas é elétrico. E toda essa comunicação nossa flui para o mundo externo através de processos mecânicos. Então, qual que é a grande ideia? Por que nós não captamos essa informação através de um sinal elétrico e criamos uma nova habilidade para o ser humano de utilizar isso para poder se comunicar? E então o ECOLIG é uma linguagem, um protocolo que é base de uma linguagem, que é uma mudança radical, seria uma outra forma do ser humano se comunicar. Como o professor Roberto falou, eu posso captar esse sinal com vários tipos de eletrodos em posições totalmente variadas, mas que efetivamente vão me transmitir uma informação. Se eu puder repetir conscientemente esse sinal, eu consigo gerar a base de uma linguagem nova. O ECOLIG é isso. Se eu consigo usar esse sinal, que hoje é um ruído, que é um ruído unicamente utilizado pelos médicos para tentar identificar alguma anomalia, algum funcionamento interno, a proposta é, esquece isso por enquanto, vamos fazer uma abordagem diferente. Vamos pegar esse ruído e vamos padronizá-lo, gerar um padrão, e que isso possa vir a constituir uma linguagem. Bom, se eu consigo fazer isso, eu consigo utilizar a minha atividade cerebral consciente para que eu possa me comunicar com o mundo externo. E isso é sinal elétrico, que eu capto na região em cima do cabelo. E hoje com interfaces bem mais amigáveis do que aquele eletroencefalograma que a gente conheceu até então. Então eu consigo, e existem projetos, infelizmente não financiados no Brasil, mas que poderia levar isso a uma condição extremamente amigável, eu digo no ponto de vista de você colocar alguma coisa na cabeça que eu estar usando agora e você nem está sabendo. Então, usar todo esse recurso elétrico que nós já temos naturalmente desde o homem das cavernas, mas para que nós possamos nos comunicar. É dar uma nova habilidade para o ser humano. Então nós fizemos isso, pegamos aí esse conceito do eletroencefalograma, captamos através de uma interface cérebro-computador, que poderia ser qualquer uma, e então eu educo ao computador, eu posso, na verdade, educar, é uma palavra muito forte, mas eu vou criar um padrão em que o equipamento elétrico vai conseguir decifrar. E aí, então, eu consigo fazer coisas simples, como apagar, acender uma lâmpada, mas dentro de um protocolo semiótico, eu consigo ir muito além. O que é um protocolo semiótico que eu quero dizer com isso? Nós
não trabalhamos a nossa atividade cerebral da forma que o computador trabalha. E é esse outro problema, essa é outra dicotomia enorme que nós criamos, não foi Deus, não, na sua divina sabedoria, nós que fizemos, brincamos aí de criar alguma coisa e, na verdade, criamos um desvio nesse negócio. Não vou entrar na polêmica aqui, que tudo que a gente cria, na verdade, foi uma autorização de Deus, né? Mas vamos colocar assim dessa forma, talvez tenha sido uma rebeldia do ser humano. Aí nós utilizamos, então, o conceito que é mais conhecido pelo pessoal aí da neuro, né? Que o cérebro, na verdade, ele trabalha com focos. E ele põe foco em determinada coisa, que tem um determinado nível de interesse, e vai gerando ciclos de formação de um conhecimento a respeito daquele assunto, ou daquele ambiente, e isso vai entrando num grau de amadurecimento, que a gente chama, então, de um conceito de semiose, que é esse aprendizado, essa forma do aprendizado, tá certo? Bom, se eu consigo fazer isso, eu posso criar todo um procedimento de identificação desse processo. E esse processo, pelo próprio nome, ele trabalha com signos, não dos signos lá do zodíaco, obviamente, mas signos de significados. E esse significado vai amadurecendo e pode ir se transformando num conhecimento a cada momento mais maduro. Bom, se eu posso fazer isso, para que eu vou precisar usar as palavras como a gente usa até hoje? Para que eu vou utilizar o teclado como a gente usa até hoje? Para que eu vou utilizar todo um conceito de comunicação que nós desenvolvemos, que está atrelado à matéria? Se eu consigo trabalhar com signos, eu consigo fazer uma linguagem muito mais poderosa. Eu consigo transmitir ou interagir com o ambiente, com o mundo, de uma forma muito mais poderosa. Porque o meu cérebro trabalha assim, ele não trabalha digitando números para poder falar com a pessoa. Ele identifica através de uma imagem que é, na verdade, um significado dentro do meu cérebro, dentro de toda uma complexidade, e isso, então, dentro de um contexto, remete a uma informação, ou um processamento de um trabalho, ou de alguma coisa que eu queira fazer. Resumindo, só para exemplificar, para que eu preciso decorar o número do telefone do professor Norberto, se eu quero falar com ele? Quando a informação chega na minha cabeça, ela forma um signo, o equipamento eletroeletrônico tem que identificar essa demanda e automaticamente fazer a tradução para o mundo dele, que é dos números, dos chaveamentos, das redes de comutação e tudo mais, para que me coloque em comunicação com ele. Não ao contrário, o que nós fazemos hoje? Eu obrigo você a aprender a utilizar o teclado do seu celular, para que você armazene a informação de uma sequência de números que possa fazer o endereçamento dessa comunicação. O nosso cérebro não trabalha assim. Então, o que nós precisamos fazer é fazer com que os aparelhos eletrônicos entendam a nossa forma de pensar. Isso vai incluir um homem que vem sendo excluído e gerando uma série de conflitos e problemas, que é aquele primeiro slide lá. Quando a gente tem uma necessidade, é muito comum nós nos vermos perdidos na identificação dessa necessidade, ou pior ainda, em busca de uma capacidade, de uma solução que efetivamente não resolve o problema. E nós fizemos isso durante várias gerações. E isso nos traz conflitos enormes hoje, como nós temos podemos ver aí nas pessoas. Então, essa questão do mundo, mente, basicamente, dentro dessa proposta, ela trabalha com duas redes. Uma rede neural aferente e uma rede neural eferente. E que, na verdade, ela pode contar hoje com o conhecimento que nós temos de uma simulação, com muitas restrições, de uma rede neural artificial. Então, eu consigo fazer com que o equipamento comece a entender, com restrições, como é que eu penso. Se eu quero entrar no Google Maps e para poder saber como é que eu chego lá no anfiteatro, eu faço o que hoje? Eu entro lá, digito USP, Ribeirão Preto e tal, e começo a dar dicas
através de palavras, que permitam que aquela ferramenta entenda que eu quero o mapa para eu chegar naquele lugar. Porque essa informação está na minha cabeça antes de eu digitar. Se eu conseguir transferir esse signo para a interface, eu vou pensar no símbolo da USP de Ribeirão, automaticamente ele vai me mostrar o mapa, como chegar lá. Bom, mas supor que eu não quero ir para a USP, eu quero ir para o anfiteatro. Entendeu? Esse procedimento, as redes neurais artificiais conseguem aprender. Então, o meu computador vai entender que quando eu penso naquela imagem, e aquela imagem especificamente, ela é um signo que é para ele fazer determinada coisa. Se eu quero assistir um jornal tal, eu pensar no símbolo daquele jornal é suficiente para que a televisão ligue se estiver desligada, que o canal adequado daquela coisa seja modificado e que se está no horário, se não está, o próprio sistema me informa quando vai estar. Então, esse conceito hoje é realidade. Isso tudo que eu estou falando não é ficção. Existem muitos sistemas hoje onde que, a gente embarca na tela na lente do seu óculos, na Universidade de Washington já estão colocando na lente de contato, que você consegue olhar para determinada pessoa e o sistema em conexão com a base de dados diz, professor Roberto tal, da Universidade, isso aparece escrito na sua lente. Agora, escrito por quê? Porque nós não temos outra forma de comunicação até agora. Então, o ECOLIB é um protocolo de semiótica, e aí, então, coisas desse tipo, que estão aqui desenhadas, já existem, já usamos, né? E ele está muito atrelado a essa teoria de sistemas abertos, onde que você aprende, ensina, interage em contato com o ambiente, e essa interação é que permite você evoluir. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que esse aqui já é mais chato um pouco, muito da área de engenharia, mas esse aqui é mais conhecido, ou seja, se eu usar os sentidos conhecidos hoje, eu consigo então criar dentro desse protocolo, dentro dessa linguagem, algo que seja natural para o meu organismo. Então eu posso entender esse Umwelt. Não sei quem já ouviu falar do Wexkull, ou essa palavra Umwelt. Bom, o Wexkull foi um biosemioticista que ele estudou isso, né? Ou seja, como é que o ser humano, o ser animal, não só o ser humano, conseguia perceber o seu ambiente. E ele estudou, por exemplo, como é que uma pulga sabe exatamente a força que ela tem que fazer para se projetar de determinado galho para cair num determinado mamífero. Se a gente quiser dar um pulo daqui até aquela mesa, vamos treinar pelo menos umas 10 vezes, vamos errar muitas. A pulga vai lá e acerta aquele negócio sem treinamento, sem nada, certo? E isso chamou muita atenção dele. E aí, de certa forma, ele então procurou explorar, né, todo esse conceito e definiu esse tipo de coisa, um Umwelt. É algo, ele definiu como um espaço que pode ser percebido pelos nossos sentidos. Então, voltando aqui para o ECOLIB, ou seja, a gente pegou todo aquele conceito e utilizamos uma codificação que foi feita pelo pessoal do MIT para poder, então, gerar essa sequência semiótica de amadurecimento de determinada informação e que pudesse ser, então, aprendido pelo equipamento eletroeletrônico qualquer, ou que pudesse até ser transmitido através da internet, alguma coisa do tipo. Essa linguagem, ela faz exatamente isso. O cérebro, ele capta o ambiente com os seus sensores, dentro daquele conceito do Umwelt, e aí ele vai mapeando internamente no seu cérebro, na sua mente, né, esse ambiente, dentro do que efetivamente te interessa. Tem muito a ver até com o consumo de energia. O cérebro, na verdade, ele vai olhar para essa sala e captar aqueles pontos onde ele põe foco, e só ali, então, ele gastar mais energia para poder identificar melhor aquele foco. Se alguém levanta a mão, automaticamente a gente foca lá. E aí, então, passa a perceber, ouvir, desvia a sua atenção. Aí tem todo o conceito de top-down, bottom-up, que você desvia a atenção, foco, e isso, então, vai mapeando internamente. Bom,
Se eu conseguir estender os meus sentidos através de uma linguagem que possa fluir através dos sistemas eletroeletrônicos, eu posso ampliar o meu Umwelt para além dessa sala. Eu poderia estar sentindo algo que está na minha sala lá no Unicamp agora, se lá tivesse um equipamento que pudesse decodificar o ambiente e transferir para meus sentidos aqui. Captar o poder desse negócio, eu não preciso de ônibus espacial, o limite está aqui, a última fronteira está aqui. Eu não preciso de ônibus espacial, desativa tudo essa porcaria, porque eu consigo fazer uma viagem sem deslocar o meu corpo. Eu consigo estar muito além do que eu estaria, sem ter que comprometer o meu ambiente saudável de temperatura, água, pressão, tudo mais, umidade e tudo mais. Então, as primitivas sensoriais desse protocolo envolvem uma categoria humana que é basicamente conhecida, porém não restritas à nossa capacidade. E as categorias transhumanas e cognitivas, em que o protocolo pode evoluir, né, a ponto de dar nova capacidade de novos sensores para o ser humano. Eu acho que não sei se vai dar tempo da gente passar esse filminho aqui, mas esse foi um teste que foi feito em 2010 na CEBIT, no congresso lá na Alemanha. Deixa eu passar só um trechinho dele. Bom, aqui rapidamente falando, a pessoa ela vai jogar o pimbolim só com o pensamento. Então ele treina antes, ele faz ali o... não sei porque não está saindo o som aqui, mas apesar de que... tá vendo? Ele vai treinar o deslocamento daquela cruz para a esquerda, só com o pensamento. Depois ele vai fazer o treinamento para outra, para baixo lá, né? Mas isso tudo é só um aquecimento, porque aqui o que ele quer exatamente é simular o acionamento daquelas paletas do fliperama, né? Que a gente conhece. E que aí, então, ele vai se conectar ao fliperama depois e jogar só com o pensamento. Então, ele agindo sobre o equipamento, agindo sobre o ambiente, só com controle, que é a base, o conceito da linguagem. Aqui feito o quê? Sem padrão nenhum. Ele simplesmente pega alguns estímulos elétricos, e treinou o computador, repetiu os estímulos e o comando é executado. Certo? Vamos lá. Sensibilidade sem limites. Eu mencionei de colocar na lente de contato, mas a outra barreira que nós estamos preparando, outra armadilha que nós estamos preparando, é a nanotecnologia. Quando eu falo em nanotecnologia, eu não consigo nem fazer mais o que eu faço aqui, porque eu estou trabalhando com algo que eu não consigo ver. Está praticamente fora do meu contexto material, porque ele está fora do meu alcance. Então, eu preciso ter uma ferramenta que me permita interagir com nanorobôs que vão estar circulando na minha corrente sanguínea. Como é que eu vou plugar um teclado? Como é que eu vou plugar um mouse numa coisa dessa? E isso, gente, já é a realidade. Ou seja, eu posso ter alguma coisa dessa dimensão inserida no meu corpo. Como é que eu vou controlar isso? Ou no corpo de um outro ser vivo. O Ecolig, ele é necessário até para esse novo mundo, que seria uma nova etapa que nós vamos viver daqui a pouco, de outra exclusão. Se hoje eu me sinto excluído, porque eu não consigo transmitir uma imagem que está na minha cabeça para esse computador que eu tenho aqui, que fomos nós que fizemos, o que vai acontecer quando eu nem conseguir ver esse computador? Então, coisas desse tipo, ou seja, eu ter um neurônio artificial, ou estar conectado a micro-organismos,
é algo que volta à discussão da inclusão, da minha capacidade de estar interagindo. Isso aqui também já é uma realidade. Eu estou terminando. Alguém já viu esse vídeo? Só para não ser redundante. Esse vídeo foi feito na Alemanha recentemente, até passou de novo agora, na imprensa, onde a pessoa dirige o carro só com pensamento. Né? Então, em princípio, esse carro ele já tem um recurso autônomo e tem um outro recurso que é para você conduzi-lo só com pensamento. O autônomo, então, que é o primeiro experimento, ele vai fazer 2 experimentos, ele vai até um cruzamento, e aí ele passa o comando para o motorista, que ele fala para onde que o carro tem que virar. Fala só com pensamento. E aí depois, no segundo experimento, ele vai para o aeroporto de Berlim, e então ele conduz o carro num espaço mais amplo, só com pensamento. Software learns to associate 2 different brain patterns with left or right directions. Once the training is finished, you can ask the test subject to move a cube to the right or to the left of the computer screen. Hey, just by thinking 2 different things, you can control the computer. In our first experiment, the test subject uses the sensor cap to give commands to our autonomous car. The car is equipped with video cameras, radars, and laser sensors that provide the car with a full 3-dimensional view of its surroundings. The car drives automatically to the corner. At the intersection, the test subject orders the car to take a right. The car continues automatically. The small frame on the upper right shows the laser sensor readings. The frame in the lower right shows the brain command for the car. After a small delay, the car turns around the corner, as you can see. For our second experiment, we trained the computer to recognize 4 brain patterns. The test subject can steer the car to the left or the right. He can also accelerate or decelerate the car. Of course, you should never try this at home. For safety reasons, we tested in a large open space at Tempelhof Airport in Berlin. You can see here the test subject incrementing or decrementing the steering angle. There's a slight delay between the brain command and the steering action. Remember, this is just a proof of concept. The task here was to show free driving by detecting brain patterns. There's still a long way to go until we can really take full control of machines with our brains. I'm Don Domashk and I approve this message. This research is brought to you by Autonomous Labs in Greenland. Agora, existem coisas mais simples que a gente pode fazer já hoje, ou seja, se eu consigo colocar uma... desculpa. Esse aqui, na verdade, eu ia mostrar aqui, mas vou passar. Colocar uma tabela Excel, simplesmente com um programa que lê o que está escrito na tabela, e eu consigo associar um código mental com uma posição nessa tabela, eu consigo fazer o computador falar com uma pessoa que não consegue falar. Isso, muito simples, muito básico, pode ser feito por qualquer pessoa. Isso, gente, tem muita gente que precisa desse recurso simples. Não precisa de uma linguagem semiótica, mas pode utilizar esse recurso para poder falar: estou com fome, estou com sede, estou com dor, estou com frio. Né? Quem tem esclerose lateral amiotrófica, que vê todo o sistema motor sendo desligado e que não consegue falar, mas tem toda a sua atividade cerebral preservada, precisa disso. Isso para ela é uma mudança de qualidade de vida absurda. Esse é um outro trabalho que foi feito usando o Android, onde que a pessoa controla o seu celular só com pensamento, como eu mencionei o exemplo agora há pouco. Ou seja, se eu quero ver o prédio da FEC, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, ele vai lá simplesmente busca. Se eu quero navegar, eu consigo simplesmente passar para o navegador, através de signos semióticos,
informações que ele possa estar navegando. Bom, se eu não preciso do teclado, se eu não preciso da tela de contato, de toque, eu posso colocar esse celular hoje tranquilamente na haste do meu óculos e usar a interface visual, que ela já é elétrica, tá certo? Para eu poder interagir com o cérebro. Eu faço um canal aferente, um canal eferente, usando esses recursos. Bom, então eu não preciso dessa tecnologia que eu tenho aqui hoje. Vocês estão vendo hoje o fim do computador, vocês vão ver em breve o fim de toda essa tecnologia que vocês estão usando aí hoje. E coisas muito mais sofisticadas, porque se eu não preciso desse tipo de interface mecânica bidimensional, que é o mouse, ou do teclado, tá certo? Eu posso trabalhar com signos e fazer uma navegação, não no hipertexto, mas no hiperespaço. Eu consigo fazer uma apresentação onde que eu estou aqui simplesmente ativando, sem o uso do mouse, obviamente, aquela informação que eu quero mostrar para vocês, e eu consigo evoluir isso daqui para algo parecido com isso, ou seja, eu tenho um espaço que me leva a outro, e eu poder então fazer essa navegação, não de hipertexto, mas no hiperespaço. Agradeço, termino com essa frase que ela é fantástica para mim, né? Ou seja, de Charles Darwin, provavelmente muitos conhecem, que é, na verdade, o que prevalece, não é o mais forte nem o mais inteligente, mas aquele que melhor consegue se adaptar. Ok? Muito obrigado.